Shalom, shalom, a paz do Senhor Jesus, que Deus vos abençoe, a todos os irmãos que estão participando desse seminário de batalha espiritual. Hoje é o 19º áudio de batalha espiritual avançada. Você que ouviu o áudio anterior, ali nós falamos de batalha espiritual, mas também falamos de aliança com a terra. Deus ali nos deu uma forte revelação como devemos fazer aliança com a terra. E eu prometi que traria os 4 elementos a qual devemos consagrar e fazer a aliança com a terra. Não perca, fica até o final, porque no final eu vou falar sobre os 4 elementos a qual você deve fazer, você deve ungir e fazer aliança com a terra, aonde a terra ali vai expulsar os teus adversários. Batalha espiritual e libertação andam junto. Na verdade, quem faz libertação também faz batalha espiritual, porque no momento que você está expulsando ali um demônio, uma entidade, você está confrontando, você está batalhando para poder expulsar aquele demônio, aquela entidade, mas devemos nos revestir. Ou seja, hoje eu também vou falar do perigo de expulsar demônio, porque muita gente quer expulsar demônios, muita gente quer entrar em batalhas espirituais, mas não quer entrar preparado. E aquele que entra em batalha espiritual deve estar com todas as portas, brechas, fendas fechadas, para que o inimigo não venha o atacar. Um exemplo disso é Jesus. Jesus, quando veio a esse mundo, na verdade até o nascimento dele, ele já sofreu ataques espirituais, batalhas espirituais, porque o diabo queria matar ele logo pequeno ali, usando o rei Herodes, mandando matar as crianças de 2 anos para baixo, porque sabia que o nosso Jesus, o nosso libertador, tinha nascido e ia libertar todos aqueles a qual o aceitasse. O diabo, sabendo disso de alguma forma, mandou matar, entrou em Herodes e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, para tentar matar Jesus, mas Deus ali deu um grande livramento, enviando José e Maria, assim como o menino Jesus, para o deserto, até que Herodes tivesse morrido. Então Jesus veio para libertar, Jesus veio para enfrentar as potestades, os principados, para enfrentar os demônios, e ali venceu na cruz do Calvário. E por causa que Jesus venceu, ele nos deu a autoridade delegada por ele, entregue por ele, para que nós venhamos entrar em batalhas espirituais e também sair vitorioso para a glória e para a honra do nome do Senhor. No Evangelho de Cristo, segundo escreveu João, capítulo 8, versículo 36, diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu vou ler o versículo de novo. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, se Jesus veio e libertou, essa pessoa deveria estar liberta. E por que às vezes Deus usa um pastor, um apóstolo, usa um homem, uma mulher de Deus, para libertar aquela pessoa que está cativa nas mãos do diabo, expulsa aquela entidade, expulsa aquele demônio daquela vida, e às vezes aquele demônio ou um demônio volta novamente para aquela vida. Se a Bíblia diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Batalha espiritual, libertação. Batalha espiritual e libertação. Às vezes, o perigo de fazer libertação. Por quê? Porque muitos querem fazer essa batalha espiritual, muitos querem expulsar os demônios, e Jesus falou realmente que nós deveríamos fazer isso. Falou em Marcos capítulo 16, a partir do verso 15, e disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo,
mas quem não crê será condenado. Estes sinais seguirão aos que crerem. Que sinais? Em meu nome expulsarão os demônios. Primeiro sinal. Falarão novas línguas. Segundo sinal. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Esta é a promessa de Deus para a minha e para a tua vida, para todos aqueles a qual crê do Senhor sobre as nossas vidas. É isso que Jesus diz. Só que para expulsar demônio, você precisa ter uma vida com Deus, você precisa ter uma intimidade com Deus. Para você entrar numa batalha espiritual, você precisa ter um relacionamento com Deus, você precisa ter intimidade com Deus, você precisa se santificar, você precisa orar, você precisa jejuar, você precisa buscar Deus. Se você fizer isso, automaticamente demônios serão expelidos. Só que tem uma diferença daquele que tem um dom de libertação para aquele que ora, se consagra, e automaticamente isso pode acontecer que ele venha fazer algum tipo de libertação. Mas devemos ter cuidado, devemos orar, devemos consagrar a Deus, devemos buscar ao Senhor em santidade e fechar todas as brechas para poder expulsar demônio, para poder entrar numa batalha espiritual e não sair atingido ou ferido e até mesmo morto. Por quê? Muitas pessoas entram em batalhas espirituais, mas querem entrar de qualquer forma. E quando você expulsa demônio, demônios vão vir te atacar. Demônios vão investir contra a tua vida, demônios vão investir contra a tua família. Tem pessoas que talvez já aconteceu com você, que você começa a jejuar, está tudo calmo, está tudo tranquilo, está tudo em paz, você não está passando por luta, você não está passando por prova, mas a partir do momento que você começa a jejuar, a partir do momento que você começa a consagrar a sua vida, parece que o demônio se levanta de uma tal forma, usando pessoas para caluniar, usando pessoas para defamar, usando pessoas para tentar degrinir a tua imagem, para poder manchar a tua imagem, para poder fazer com que você venha se entristecer. E por que isso acontece? Porque você buscou um relacionamento mais profundo com Deus. Você buscou a Deus e automaticamente você incomodou as trevas. Você começou a crescer espiritualmente, você começou a ir para um novo nível de unção, de intimidade, porque demônios não gostam daqueles que oram, demônio não gosta daqueles que jejuam, que buscam a Deus, porque o jejum é uma arma poderosa contra as trevas, contra os demônios. Então uma grande arma para você poder entrar em batalhas espirituais é o jejum, a oração, a consagração diante do Senhor, e pode ter certeza que você vai se fortalecer. Apóstolo, você pode se perguntar, eu tenho um dom de libertação? Tem pessoas que não têm um dom, mas faz libertação. Como? Da maneira que eu acabei de falar, aquela pessoa que consagra, aquela pessoa que jejuma, aquela pessoa que tem uma vida de santidade com Deus, automaticamente, quando ela orar por uma pessoa, aqueles demônios que estão lá vão ter que sair, porque há um confronto, e então ele vai ser descoberto. Mas isso é o dom de libertação? Não. Você pode ver que Jesus tinha um dom de libertação. E qual é o dom de libertação? Lembra daquele homem de Gadara? Quando Jesus pisa em Gadara, aquele demônio territorial, aquela legião que estava naquele homem, vem até Jesus e se prostra diante de Jesus, dizendo: Jesus, filho do Deus Altíssimo, viesse nos atormentar antes do tempo. Então Jesus ali tinha um dom de libertação, porque o dom de libertação é diferente de uma pessoa que se consagra, que ora, que se santifica. Ela precisa orar, ela precisa fazer algum tipo de esforço,
Mas aquele que carrega o dom de libertação, ele não precisa de tanto esforço como as outras pessoas. Por exemplo, eu tenho um dom de libertação, e às vezes só de conversar com as pessoas, só de pegar no microfone e começar a falar, pessoas se manifestam na cadeira. Então esse é para quem tem o dom de libertação. Só que tem um perigo nisso. Quando você entra nessa área, quando você entra no campo de libertação, e algo maravilhoso, você tem que estar preparado, porque é um caminho sem volta, é um caminho que não tem como mais retroceder. Por quê? Porque você começou agora a uma guerra espiritual. Deus está te usando como verdadeiro general, como verdadeiro soldado, para poder libertar aqueles que estão cativos. E quando você entra numa guerra, o demônio vai tentar te atacar, o demônio vai tentar destruir, o demônio vai tentar te ferir, o demônio vai tentar te matar de todas as maneiras. Em Mateus, para você ter uma ideia, Lucas, capítulo 11, capítulo 11, o verso é o 24, diz assim, olha: quando um espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando, diz: tornarei para a minha casa de onde saí. E chegando acha a varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Entrando, habita ali. E o último estado deste homem é pior do que o primeiro. Ou seja, quando você expulsa o demônio, ele vai começar a dar voltas. Porque tem crente, tem pessoas que têm o dom de libertação, ele sabe que eles não podem somente expulsar o demônio, somente porque tem pessoas que não entendem de batalha espiritual e de libertação. Tem pessoas que acham que é somente assim, olha, chega, manifestou, sai em nome de Jesus. Você vai ver, me perdoe a sinceridade, muitos nas assembleias, em algumas raríssimas igrejas pentecostal, de pastores que pegam demônios acidentalmente, e quando manifesta, ele diz: não tem esse negócio de papo com demônio, vamos expulsar logo e acabou, põe a mão e expulsa logo. Expulsação de demônio é uma coisa, e libertação é uma outra totalmente diferente. Eu vou repetir: expulsar demônio é uma coisa, confrontar é uma coisa, batalha espiritual é uma coisa, e libertação é outra totalmente diferente. Expulsação de demônio é assim: sai em nome de Jesus. Aí se cumpre os versículos que acabamos de ler, ele sai e vai ficar dando voltas novamente, procurando um corpo para poder habitar. E aquele demônio que sai muitas das vezes, que aquele pastor expulsou, sem ter muita experiência em batalha espiritual, em libertação, aquele demônio vai atacar a vida dele, porque ele não soube para onde mandar aquele demônio. Ele não mandou aquele demônio para o abismo, porque quando você faz uma libertação, expulsa o demônio juntamente com a libertação, você tem que ativar o anjo que acompanha o teu ministério. Todo crente tem um anjo que acompanha ele, desde o seu nascimento até o último dia que ele morrer. Todo ser humano tem um anjo a qual o acompanha. Deus designa um anjo para acompanhar todo ser humano a partir do seu nascimento. Quando eu aceito Cristo, esse anjo agora passa a me servir. Hebreus diz isso, que os anjos estão a serviço daqueles a qual vão herdar a salvação. Então os anjos estão ao meu serviço e ao teu serviço. Depois eu quero trazer aqui um áudio sobre como ativar os anjos, mas muitas das vezes você não ativa o anjo que te acompanha. Muitas das vezes você acha, porque você ouviu alguns pastores dizer: não existe anjo da guarda. Lógico que existe, ele te acompanha. Você só não pode orar para ele, mas você pode se relacionar com ele. Você não vai o adorar nem orar para ele, porque você ora para Deus.
mas você pode se relacionar com teu anjo, e anjo da guarda. Oh, labai, shedecai andaravas, sebi aramandaravas. E a Bíblia diz isso, que tem anjos que nos acompanham. Desde Gênesis até Apocalipse, tem anjos que nos guardam, tem anjo que nos protege, tem anjo que nos defende. Então você precisa ativar o teu anjo. Então, a partir do momento que você expulsou o demônio, você ativa o anjo. E como é que eu ativo o anjo, pastor? Eu vou te ensinar aqui. E tem alguns vídeos meus ativando o anjo, libertação. Você vai orar pedindo a Deus: Senhor, envia um anjo aqui, um anjo com uma grande cadeia. Quando eu expulsar esses demônios, esse anjo tem o direito, tem a autoridade de pegar eles, amarrar e colocar dentro dessa grande cadeia e jogar no abismo sem direito a retorno. Pronto, acabou. Aqueles ali nunca mais voltam. Outros podem até entrar naquela vida, mas aqueles a qual você ativou o teu anjo para poder jogar eles no abismo, aquele nunca mais volta. Eu estou aqui na madrugada gravando esse áudio. São mais de 3 horas da manhã. Na verdade são 3:30 da manhã. E eu estou sentindo uma graça de Deus. O Senhor está se alegrando. Aonde neste momento está tendo batalha espiritual. E se você é sensível, quando você estiver ouvindo esse áudio, você também vai ser tocado. Deus vai te ungir. Deus vai abrir os seus ouvidos, ter um entendimento, para que você entenda, para que você compreenda que Deus está te levantando também como um libertador da tua casa, libertador da tua família. É isso que o Senhor vai fazer. Então, libertação, expulsação de demônio é diferente de libertação. Hoje nós tivemos um culto nessa pandemia, numa comunidade, e ali manifestou alguns demônios. E eu peguei um demônio de uma jovem, que eu não vou falar o nome da pessoa. Eu peguei um demônio nela, na verdade tinha 15, só que tinha um que ele tinha recebido muito para me matar, um boneco de voodoo, magia negra mesmo, e também para matar a bispa. E a bispa estava sendo atacada, ela estava sentindo algumas dores nas costas. E quando eu perguntei para aquele demônio quem tinha feito a obra de macumbaria, ela falou ao nome da pessoa e também apontou qual era o estado aonde tinha feito. Tinha sido lá na Bahia, aonde tinha feito esse trabalho de magia negra, de voodoo. E ali eu mandei aquele demônio ir lá, pegar o boneco. Deus me dava uma visão, Deus me falava que estava no altar, onde esse boneco estava rodeado de vela, e muitos espetos, agulha, estava espetado nesse boneco que representava a bispo. E eu mandei ele ali buscar, e ele foi buscar, e quando ele começou a quebrar, as dores das costas da bispa passou no mesmo momento, porque isso é libertação. Tanto aquela jovem estava sendo liberta, como uma obra estava sendo quebrada na vida da bispa, e ambas receberam a vitória no mesmo momento. Você pode me perguntar: mas a bispa está com alguma brecha? Não, mas você sente que você está sendo atacado. Às vezes não entra, mas às vezes a gente sente no corpo, às vezes a gente sente cansaço, às vezes tem pessoas que estão ouvindo esse áudio, que teve dia que você não tinha paciência para nada. Não quer dizer que você estava endemoniado, mas você estava sofrendo um ataque espiritual, uma opressão tão grande que estava te tirando a paz, que você muitas das vezes não conseguia falar com ninguém. Por isso que você estava sofrendo um ataque espiritual, porque veio um demônio para poder te atacar espiritualmente, veio um demônio para poder te ferir, veio um demônio para poder querer roubar a tua paz. Não que você tivesse possesso, mas que você estava sofrendo um ataque espiritual. A maioria das pessoas sofre ataques espirituais, e ali aquela jovem saiu liberta para a glória e para a honra do nome do Senhor. Depois eu vou dar o passo de libertação. Quando eu fui dar o passo de libertação, e eu ativei o anjo, e eu disse: anjo do Senhor, pega esses demônios e joga no abismo mais profundo, sem direito a retorno. E ali aquele anjo pegou, e antes de expulsar esse demônio, eu perguntei para ele: você está vendo alguém comigo? E ele falou: estou vendo 2 anjos,
uma à tua direita e à tua esquerda. Se não fosse eles e o Deus, não falou Deus, mas o homem lá de cima que está contigo, eu te mataria. Eu disse, meu nome está conhecido no inferno? E ele disse, tá. O seu nome está... Tinha um boneco também para você, mas não pegou. E por que não pegou? Porque todas as brechas, elas estavam fechadas. Então não tinha como o demônio tocar na minha vida. Então, libertação, batalha espiritual, você tem que ter muito cuidado. É um chamado muito lindo, mas requer que você tenha, aleluia, vigilância total, para que brechas não venham a se abrir. Pessoas da igreja vai ouvir esse áudio, que congrega comigo, e vai saber que o que eu estou falando é verdade, porque muitos estavam ali num ponto de pregação, ali numa comunidade, aonde aquela jovem manifestou com mais de 15 demônios, e para a glória de Deus, nós saímos vitoriosos daquela batalha espiritual. Alabai. Show de caia, sebe da mandaravassai, shedecoan semendaravasui, choramai andaravassa. É assim que o nosso Deus faz. Então, quando expulsa um demônio, depois da libertação, esse demônio ele anda por lugares áridos, ele buscando repouso, não encontrando, ele vai investir mais uma vez naquela vida. Mas quando você entende como tem que fazer, quando você entende como tem que realizar aquela libertação, juntamente com expulsar aquele demônio, expulsar, mas antes de expulsar, dá o passo de libertação, ativando o seu anjo, para aquele anjo jogue aqueles demônios no abismo mais profundo. Quando você tiver uma experiência de uma batalha espiritual, de uma libertação, pergunta para aqueles demônios se eles querem ir para o abismo. Eles não querem de maneira nenhuma, porque conforme eles são jogados, de maneira nenhuma eles voltarão, eles não voltam de maneira nenhuma. Apóstolo, mas por que muitas das vezes pessoas ali foram libertas, depois de libertar, expulsou os demônios dela, e dias depois aquela pessoa manifestou novamente? Por que isso acontece, apóstolo? Sabe por que isso acontece? Porque está lá em Provérbio, capítulo 26, verso 2, que diz assim: como o pássaro no seu vaguear, e como a dorinha no seu voo, assim maldição sem causa não virá. Ou seja, para a maldição vir, para o demônio vir pegar mais 7 e tentar entrar naquela casa de onde ele saiu, é porque aquela pessoa voltou a fazer as mesmas práticas que ela fazia antes. E é por isso que o demônio não volta somente ele, mas volta com mais 7 demônios, totalizando 8. E é por isso que você vai ver vidas que tem legiões. Quanto que é uma legião? 6.200 demônios. Uma legião é composta de 6.200 demônios. E você vê pessoas que foram libertas ali dentro da igreja. No próximo culto elas manifestam de novo. E por que isso acontece? Porque elas não se manteve limpas diante do Senhor. Elas voltaram para as mesmas práticas de antes. E quando elas voltam para as mesmas práticas de antes, demônios voltam, só que volta muitos mais piores do que antes tinha na vida deles. É muito forte isso. Então, batalha espiritual, libertação, é uma área forte, que Jesus diz que é para todos. Quando Jesus fala lá em Marcos, capítulo 16, a partir do verso 5, ele não dá título para quem pode expulsar demônio. Ele não diz que é apóstolo, ele não diz que é somente presbítero, ele não diz que é diácono, ele não diz que é profeta, ele diz que é os filhos dele. Ele deu autoridade para expulsar os demônios, mas para isso precisa ter uma vida de intimidade com o Senhor, precisa ter uma vida de intimidade e de entrega
com Deus Todo-Poderoso. É muito forte. Esse é o 19º áudio de batalha espiritual avançada. É o 19º áudio de batalha espiritual avançada. Aleluia. Eu prometi 20 áudios, né? Eu prometi 20 áudios de batalha espiritual. Esse é o 19º áudio de batalha espiritual. Eu quero fazer uma oração por você que ouviu esse áudio neste momento. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, neste momento, eu quero ativar os anjos que acompanham o meu ministério, a qual o Senhor disse, e a tua palavra confirma, dizendo que os anjos estão a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Assim como está escrito em Hebreus capítulo 1, versículo 14, Senhor, que os anjos estão a serviço daquele que vão herdar a salvação. Eu quero ativar o anjo da bênção, o anjo da batalha, o anjo da guerra que veio para nos defender. Que a partir do momento que essa pessoa esteja ouvindo esse áudio, eu quero te pedir para que o Senhor ative ela novamente, ative os dons espirituais novamente, para que o Senhor ative ela como um guerreiro, para poder guerrear e também sair vitorioso. Que o Senhor capacite este homem, capacite essa mulher com as ferramentas, com as armaduras, com as espadas, mandaia, labaia, cantuí, derevacé, que essa pessoa venha ser capacitada agora, que essa pessoa venha ser ativada agora, que o Senhor dê dons para elas agora, que o Senhor dê ferramentas para ela neste momento, e que o Senhor visite agora ela, do alto da cabeça até a planta do pé, e no momento que ela estiver orando, que ela também venha ativar o anjo a qual acompanha o seu ministério, em nome de Jesus. É isso que eu te peço e é isso que eu te faço, em nome de Jesus, amém. Eu te convido a ouvir o 20º áudio, e lá eu vou te mostrar e vou te falar os 4 elementos a qual você tem que ungir para poder fazer aliança com a terra. Até o próximo áudio, em nome de Jesus. Glória!